Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumni. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 24/11 ao dia 4/12, em que a gente tem uma lua crescente no signo de Peixes, né? Lembrando que nós estamos na lunação de Sagitário, em que o Sol está no signo de Sagitário, e na lua crescente com a lua no signo de Peixes, forma-se um ângulo de 90 graus e aí temos a lua crescente, né? E aí é onde a gente começa a germinar as sementes que nós plantamos lá na lua nova no signo de Sagitário, que é uma lua já de crescimento, né? Porque Sagitário é um signo de expansão, de desenvolvimento, de progresso, de crescimento, de ir além, né? E com Peixes tem a questão de não ter limites, né? Esse ir além não tem limites. E essa semana, por incrível que pareça, nós temos o planeta da limitação, que é Saturno, colocando limites pra gente, dizendo, até aqui só, passou daqui você vai se afogar. Afogar, literalmente afogar, porque nós estamos falando de peixes e peixes são as águas, né, emocionais. Então, é uma semana em que a gente tem que encontrar um jeito, né, arranjar uma forma de equilibrar esses dois lados. Se permitir ir além, se permitir expandir, crescer, sonhar grande, mas ser tão grande quanto os nossos sonhos, né? E sonhos possíveis, não sonhos impossíveis, porque Peixes e Sagitário, às vezes, tem mania de dar umas sonhadas, assim, umas viajadas na maionese. Então, com esse bom aspecto aí de Saturno em cima de Marte, de Vênus e de Mercúrio essa semana, né? Vênus e Mercúrio estando no signo de Sagitário e Marte retrógrado no signo de Gêmeos, traz pra gente essa consciência, né? Não dê um passo maior do que sua perna, né? Sonhe grande, mas sonhe coisas possíveis de serem realizadas, porque senão haverá decepção, haverá frustração, né? E dentro dessa quadratura de Sol no signo de Sagitário e Lua no signo de Peixes, tem um elemento de desanimar que é criado justamente por isso. Por a gente tentar ir além demais, né? Além das nossas possibilidades. E aí dá aquela história do prometer, às vezes não conseguir cumprir, né? Ou de sonhar grande demais e não conseguir realizar e aí se frustrar. Só que aí dá uma desanimada. E nessa desanimada, a gente tem uma dificuldade de retomar. Porque Peixes é um signo que tem muita fé, muita confiança que as coisas vão dar certo. Sagitário também, né? A sorte de Sagitário é justamente a positividade que ele tem perante a vida, de que se deu ruim vai dar bom daqui a pouco, né? Então, quando ambos veem que nem fé, nem que essa confiança, nem que essa positividade toda resolve, né? Que dá pra ir além, e aí se a gente for além a gente se afoga, vem o Saturno pra tirar a gente dessa vamos dizer assim, desse exagero, desse excesso de confiança que pode gerar uma certa negligência, e aí sim a gente se afogar nessa expansão, né? Então é aquela história, né? Devagar com andou com o santo de barro, vamos com calma, com paciência, com cautela. Tudo é possível, né? Tudo é possível de ser alcançado ao longo de um tempo. Né? Dentro da perspectiva de Sol no signo de Sagitário e a Lua no signo de Peixes, o desafio é justamente esse, é confiar que o tempo trará aquilo que a gente deseja, né? Só que o que acontece? Há um ímpeto, um impulso essa semana de dar esse passo além demais, né? Se exceder demais, porque a gente tem esse mesmo Marte, Mercúrio e Vênus recebendo uma quadratura, desculpa, né? O Marte fazendo uma oposição a Vênus e Mercúrio no signo de Sagitário, o Marte retrógrado lá em Gêmeos, né? Sendo que eles estão em bons aspectos com Saturno, tanto Marte que está se opondo a Vênus e a Mercúrio. Então tem uma âncora, né? Vamos dizer assim, vamos imaginar que Peixes e que Netuno seja como se fosse um mar com um barquinho, né? Esse barco ele não está assim indo pro alto mar contra a maré de qualquer jeito. Existe uma ancoragem, existe algo que de sólido, né? Que fala, vai com calma, olha a bússola,
né? Verifique qual é a direção, porque senão você pode se entusiasmar demais, ser otimista demais e depois chega lá na frente, a realidade não é bem essa que você imaginava, né? E aí essa semana tem esses aspectos de cai a ficha, bora acordar aí que o sonho acabou, né? E aí o Saturno fala, calma, o sonho acabou, mas o mundo não caiu, né? Nós podemos reconstruir. Então, é como se fosse assim, o seu barco não tá à deriva, né? Existe essa semana todo esse ímpeto, essa vontade de crescer, de ir além, às vezes até de enfiar os pés pelas mãos, dar um passo maior do que a perna, mas a gente precisa ter cautela. A saída dessa semana é ter cautela, paciência, saber que aos poucos é que a vida vai dando certo, que os processos levam tempo, que para alcançar o que a gente deseja, a gente precisa dar tempo ao tempo, né? Por quê? Porque Saturno é tudo isso. Saturno é responsabilidade, é disciplina, tem que ter trabalho. Isso leva tempo. Não é da noite para o dia que o sonho se realiza, né? Então, a gente começa aí a semana com o Saturno fazendo o Saturno em Aquário fazendo um bom aspecto, um trígono de ar, com Marte retrógrado no signo de Gêmeos, justamente falando isso, né? As coisas têm um tempo certo de acontecer, não adianta você querer correr. Essa semana a Lua cresce no signo de Peixes e pede espiritualidade, que tenhamos mais fé, mais empatia, para a gente compreender mais o outro, se colocar mais na pele do outro, para poder não se exceder em discussões, em lavar roupa suja, né? Trazer coisas do passado, de atitudes que as pessoas fizeram lá no passado, trazer para agora, dar um de dono da verdade, falar demais e dar uma de sincericida, né? Jogar a verdade na lata na cara do outro e aí se dá mal. Então é um momento para segurar todo esse impulso que tem essa semana. Então a gente tem esses dois lados da mesma moeda. O impulso muito grande para se exceder, para ir além, que precisa ser bem aproveitado no sentido de que a gente só pode ir além até o nosso próprio limite, né? E avançar um pouquinho além do nosso limite, um pouquinho a cada dia, né? São baby steps, um passinho de bebê, e a gente vai chegando lá. Não adianta nada correr, nem se a casa cair, se desesperar, né? Porque essa semana a gente também tem dois aspectos muito importantes, que é o Netuno fazendo quadratura com o Mercúrio em Sagitário e a Vênus em Sagitário, que tira um pouco a névoa da nossa cara, assim. A gente consegue enxergar, né, o quanto de auto-engano que a gente viveu, o que a gente imaginava não era bem assim, o que a gente valorizava não tinha tanto valor assim, né? O que eu achava sobre tal pessoa, sobre tal trabalho ou tal situação, não é bem assim, né? Então a gente vai percebendo essas situações, mas a vida como ela é, a verdade nua e crua vem à tona, né? E a gente está pronto para enxergar isso, especialmente porque o Netuno é regente da Lua em Peixes também, junto com Júpiter, que também rege Sagitário, ou seja, Júpiter e Netuno são os dois planetas que estão aí mandando nessa lua crescente, né? E todos os dois estão em Peixes. Então é aquela coisa do sem limite mesmo, sem noção mesmo, né, da realidade. Só que o Netuno, que é esse regente de Peixes, faz quadratura com Vênus e com o Mercúrio em Sagitário e a verdade vem à tona. A gente enxerga o que a gente imaginava que a gente queria até que fosse, mas não é, né? Por isso que é um despertar do sonho. Bora acordar. Enxergar nossas relações como elas realmente são, não é aquela maravilha toda, talvez, ou talvez não seja aquele desastre todo que a gente acredita que seja. As coisas ganham um ajuste da realidade essa semana, né? Pra gente poder perceber o que a gente tava se enganando e não percebendo, não vendo, né? E que a gente agora precisa fazer vamos dizer assim, o recomeço ancorado na realidade, sonhar sonhos possíveis com prudência, né? Correr risco e aventurar-se sim, porque afinal de contas estamos na alunação de Sagitário, mas ancorados numa realidade, com cautela, riscos calculados. Financeiramente, emocionalmente, fisicamente, porque essa semana mexe com esses três assuntos muito de perto, dos nossos relacionamentos, o que a gente fala, o que a gente pensa e as questões de saúde, né?
Então, e as questões dos nossos sonhos também, que a gente tem que sonhar esses sonhos dentro de uma possibilidade de realização. Porque, e não acreditar que as coisas vão se realizar do dia para a noite, aquelas promessas de tipo, emagreça em 15 dias o que você não emagreceu em 3 anos, sabe? Isso não existe, né? Ou que aquele trabalho que te contrataram é o trabalho dos sonhos, é o trabalho do dia a dia, que você vai ter que construir no dia a dia. As conquistas, essa semana traz muito isso, a realidade é que as conquistas acontecem no dia a dia, né? E às vezes existem obstruções a isso, aos nossos sonhos, às nossas vontades, aos nossos desejos, e que a gente precisa ter flexibilidade, jogo de cintura, se planejar, se estruturar, né? Porque essa semana a gente tem dentro do aspecto de tanto Marte fazendo oposição a Mercúrio, quanto o Netuno fazendo uma quadratura para Mercúrio e também para Vênus, né? E o Marte também, uma oposição a Vênus, fala muito disso, da gente às vezes valorizar as coisas erradas, falar coisa fora do timing, essa coisa da arrogância intelectual, né, de eu sei mais, eu sou o dono da verdade, e aí criar discussões, criar conflitos com relação a isso. Também chama atenção pra gente a questão de investimento em coisas como aprendizado em geral, né? Livros, cursos, coisas ligadas a estudo, né? Que a gente pode comprar aquilo ali e depois a gente achar que não era bem o que a gente queria, né? Então essa semana é melhor não comprar nada. Também tem muita atenção com questão de viagem, pode se perder bagagem, pode se atrasar o voo, tem muita confusão no ar, né? E aí o Saturno tá falando assim, olha só, é só uma questão de planejamento e organização. Faz o seu check-in com antecedência, guarda o seu ticket de bagagem, observa se você for viajar de carro, né? Se as vias estão obstruídas, se não estão, quais são as melhores vias, leva um mapa, leva um GPS, né? Para não se perder, porque essa semana tá muito isso, engano, eu me perco, eu não sei direito para onde eu tô indo, né? Então é uma semana muito confusa, mas que a saída está no Saturno, né? O Saturno fala organização, planejamento, disciplina, né? E que a gente tem a liberdade sim de falar, de pensar e de imaginar e de valorizar o quanto, idealizar inclusive o quanto a gente quiser, né? Agora, é preciso ter responsabilidade sobre isso. E é preciso saber a realidade dos fatos, né? Porque o nosso processo decisório dessa semana está um pouco comprometido. Então a gente precisa ter cuidado para não basear nossas decisões em fofocas, fake news, mentiras, disse-me-disse. Então tem muito boi na linha, sabe? Então antes de tomar uma decisão, antes de você às vezes até fazer um corte na sua vida, olha, checa a fonte, vê direitinho para onde isso está indo, né? Não toma nenhuma decisão drástica essa semana, não. É melhor você, essa semana é aquela história assim, o silêncio é seu melhor amigo, né? Se você puder falar pouco, apesar da semana tá falando que vai falar demais, mas se puder falar pouco, se puder se conter, se puder fazer uma coisa impressionante que ajuda muito, pensar antes de falar, né? Guarda isso, pensa antes de falar para não enfiar os pés pelas mãos, cuidado com as verdades que saem dessa linguinha aí, né? Que não tem vontade de magoar ninguém, né? Mas às vezes sai na hora errada e te prejudica seus relacionamentos, né? E aí a gente tem o Netuno ficando direto no sábado, dia 3, às 21h14. O Netuno é regente do signo de Peixes da Lua, né? Então falando, sonhar mesmo, porque sonhar é preciso para que as coisas se realizem, mas sonhar dentro de uma realidade possível, para que não haja decepções depois, né? E dentro do que a gente vem se auto-enganando durante algum tempo, cair na real e verificar o que realmente a gente deve valorizar, se a gente deve continuar nos relacionamentos diante da verdade que iremos enxergar e tentar perceber que às vezes o que a gente imagina não é bem aquilo, tanto para o mal quanto para o bem.
tá bom? E a semana segue dentro dessa perspectiva que a gente tem que dar uma limitada, mas nunca esquecer que é possível ir além se houver responsabilidade. A liberdade existe para ir além, mas é preciso ter liberdade, né? Liberdade com responsabilidade e ser um realista, um otimista realista. Essa semana pede, tá bom? Ó, um beijo para vocês, curte aí o canal, dá um joinha pra gente que é muito importante, aperta o sininho e segue a gente nas redes sociais, tá bom? Eu tô aí pra vocês, pra tiragem de tarô, pra mapa numerológico e mapa astral. Um beijo, boa semana e freio na língua, freio nas atitudes, mas sempre com a perspectiva de ir um pouquinho além, cada dia mais, tá bom, pessoal? E muita espiritualidade, porque nós estamos na lua crescente em peixes. Um beijo pra vocês, tchau, tchau.